Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo anterior, nós aprendemos a salvar arquivos. Nós estamos recriando o bloco de notas para poder aprender a manipular arquivos, utilizando C#. No vídeo de hoje, a gente vai aprender outros comandos, como copiar e colar, excluir parte do texto e até abrir outros aplicativos através do C#. Vem comigo! Se você está chegando agora no canal e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, existe uma playlist com os vídeos anteriores, o que nós fizemos até chegar até aqui. No vídeo passado, nós fizemos a implementação do modelo, do modo de salvar arquivo texto. E a gente precisa fazer uma correção. Eu esqueci de colocar um comando aqui, e toda vez que a gente salva o arquivo, eu tenho que sinalizar que o nosso Rich Text Box não está mais alterado. Então, é uma coisa que eu acabei esquecendo. A gente tem sempre que marcar aqui o alterado como false toda vez que nós salvamos um arquivo utilizando o nosso bloco de notas, porque significa que se eu já salvei o texto, o meu arquivo não está mais alterado. Então, para você que vem acompanhando a série desde o começo, aqui a gente precisa colocar essa marcação de que o arquivo texto não está mais alterado quando a gente clica no botão salvar, ou quando a gente efetua a operação de salvar. Tanto salvar como, nesse caso aqui, colocando nesta linha, ele vai obedecer tanto para o salvar como para o salvar como. Correção feita. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje, do vídeo de hoje. Bom, eu quero implementar algumas funções aqui do menu editar. Então eu quero implementar o desfazer, o recortar, o copiar, o colar e outras funções aqui. Inclusive a gente vai buscar um texto selecionado utilizando o navegador Edge com o Bing. Então vamos começar aqui pelo desfazer. Então vou selecionar o menu desfazer, vou nos eventos, vou dar um clique duplo aqui na área branca e vamos habilitar o código que vai ser executado quando nós clicarmos no menu desfazer. E aqui é muito simples, né? A gente vai desfazer um texto que está desfazer uma alteração que está num texto no nosso Rich Text Box. Então eu simplesmente chamo o nosso Rich Text Box e o método undo e ele já vai desfazer a última operação executada no nosso Rich Text Box. Vamos implementar agora a opção recortar do nosso menu. Então, de novo, seleciona aqui o recortar. Lembrando que vale, né, esse evento que a gente está criando, selecionando o menu clique, vale também para a tecla de atalho Ctrl X, Ctrl Z. Então, quando a gente implementa a ação do item de menu, essa ação vale também para a tecla de atalho especificada. Então, vou selecionar aqui o item de menu recortar, vou adicionar o evento clique do item de menu recortar, e agora a gente precisa verificar se existe um texto selecionado. Só é possível recortar um texto se existir um texto selecionado. Então eu vou fazer aqui a verificação se o meu Rich Text Box possui um texto selecionado. E aqui, como a gente está trabalhando com RTF, né? Selected RTF, for diferente de vazio, significa que tem um texto selecionado. Significa, então, que a gente pode recortar esse conteúdo. E o que é recortar um conteúdo? É você jogar o conteúdo selecionado para a área de memória, né, para o clipboard, e excluir o texto selecionado da nossa caixinha de texto. Então, eu simplesmente vou acionar aqui o meu clipboard. E vou setar, né, set data object. Vou colocar dentro dessa minha área de memória o que eu tiver selecionado no meu Rich Text Box. Então eu vou pegar o texto que está selecionado no meu Rich Text Box e vou setar isso como sendo um objeto em memória. O que é importante de setar como objeto e não simplesmente como texto? Se eu setar o texto, todas as informações de fonte e cores serão perdidas quando eu jogar isso no clipboard. Se eu setar isso como objeto, ele vai manter as características de fonte e de texto
quando eu der o colar, digamos assim. Então, ok, já joguei isso para minha área de memória e agora eu tenho que excluir o conteúdo que está selecionado. E essa é uma operação que eu simplesmente digo que ele recebe vazio. Aqui eu não vou colocar nenhuma mensagem de erro, ou seja, se não tiver texto selecionado, simplesmente ignore o que está acontecendo aqui. Vamos então fazer agora o menu copiar. Então, seleciono o menu copiar, dou um clique duplo na área branca, ele vai habilitar o nosso evento, né, de clique, e eu vou fazer a mesma verificação. Então, se o meu Rich Text Box conteúdo, o RTF selecionado, for diferente de vazio, então significa que eu tenho um texto para copiar. Ok. A gente já fez essa operação com recortar, né? Então é o clipboard ponto set data object. Opa, cliquei tudo errado aqui. Conteúdo ponto e selected RTF. Então, esse é o copiar. Eu vou manter o texto no Rich Text Box. Então, diferentemente do recortar, né? O recortar, a diferença é que eu apago o conteúdo que tiver selecionado no Rich Text Box. E o copiar eu mantenho. A gente até poderia criar um método específico, como a gente fez no método salvar. Mas aqui, como são poucas linhas e pouco conteúdo, eu vou deixar assim mesmo. Ok? E o colar, né? Então agora a gente vai ter que colar esse texto. É o Ctrl V. Como que é essa operação de colar esse texto? Então, seleciona o item de menu colar, dá um clique duplo na área branca. Para colar um texto, no caso, um objeto, dentro do nosso Rich Text Box, a gente precisa verificar se esse objeto está na nossa área de memória, se existe alguma coisa setada no nosso clipboard. Então, a gente faz uma verificação. Se clipboard.getDataObject. E aí tem um outro método que verifica se existe conteúdo dentro dele, getDataPresent. Existe um texto dentro dele? Data formats ponto text. Então existe um texto configurado dentro dele, porque se tiver uma imagem ou se tiver um outro tipo de objeto, a gente não consegue colar no nosso Rich Text Box. Então isso tem que ser um texto, mesmo que seja um texto formatado com cores e tudo mais. Então se existir um texto ali dentro, eu vou colocar isso dentro do meu Rich Text Box. Eu vou formatar isso para string para garantir que o conteúdo seja realmente um texto. Então, report.getData e eu quero aqui somente o texto. Observem que aqui no caso, né, eu vou até pegar o RTF. Não quero o texto, eu quero o RTF. Vou trocar isso aqui para RTF também. RTF. Porque senão ele pode fazer a verificação do texto, mas não verificar as fontes, né? Então aqui a gente está dizendo, olha, existe um RTF ali dentro, então eu vou colar apenas esse RTF dentro do meu Rich Text Box. Programaticamente falando, essa é a operação de Ctrl+C, Ctrl+V que a gente tem no C#. O que mais a gente tem aqui? Excluir, né? Ou apertar a tecla Del, tanto faz. O que é a operação de excluir, então? Seleciona aqui, vamos criar o evento para identificar o excluir. E o excluir nada mais é do que você apagar o conteúdo. Vamos lá. Se o meu Rich Text Box conteúdo, selected RTF, for diferente de vazio, então
eu tenho algo a excluir. Então, o excluir nada mais é do que você colocar um vazio no lugar. Próxima operação, vamos lá. Buscar com o Bing. Isso é legal. A gente vai abrir um aplicativo, a gente vai abrir um outro software utilizando um comando dentro do nosso bloco de notas. Então, o C# ele vai acionar o sistema operacional, vai iniciar um processo de um outro software, passando parâmetros para a inicialização desse software. Porque não basta apenas a gente inicializar o Edge para fazer uma pesquisa no Bing. A gente tem que passar o termo de pesquisa que a gente quer. Então, isso aqui é muito legal. Vamos lá. Vou selecionar aqui o meu item de menu. Vou criar o evento para a gente buscar. Eu vou até fechar essa caixinha de propriedade, porque a gente vai precisar ler essa linha toda, né? E aqui a gente vai ter que fazer a verificação se existe conteúdo selecionado. Se o meu RTF for diferente de vazio. Então, ou seja, eu tenho um conteúdo selecionado. Eu preciso, como isso vai ser enviado para uma URL no navegador, eu preciso tirar os espaços em branco. Porque o espaço em branco vai ser prejudicial para a nossa pesquisa. Então eu não posso ter, se eu tiver mais de uma palavra selecionada, provavelmente vai ter um espaço em branco entre elas. Eu preciso substituir esse espaço em branco pelo símbolo de mais, para que ele possa concatenar esse texto, esse espaço em branco. Então, eu vou atribuir o meu texto selecionado numa variável do tipo string para que eu possa fazer essa modificação. Porque eu não quero alterar o conteúdo do meu Rich Text Box. O conteúdo do Rich Text Box vai ser exatamente o mesmo que tiver selecionado. Mas eu preciso usar esse texto selecionado como parâmetro de pesquisa. Então, aqui eu vou dizer que ele recebe o meu texto selecionado. Selected text. Por exemplo. Então, aqui eu estou ignorando as configurações de RTF, ok? Eu quero apenas o texto selecionado nessa minha variável texto. E aí eu vou substituir, replace, eu vou substituir todos os meus caracteres de espaço em branco por caracteres do símbolo de mais. Então, isso vai permitir com que a gente faça a concatenação das palavras que estiverem selecionadas. Se eu tiver mais de uma palavra selecionada, ele vai concatenar essas palavras utilizando o símbolo de mais e vai enviar isso na URL para o Bing poder fazer a pesquisa. Como que eu faço, então, para abrir o navegador Edge e como que eu faço para passar parâmetros? Por que a gente está utilizando o Edge? Porque ele vem com Windows. Você poderia utilizar o Internet Explorer também. O Edge, nas versões do Windows 10, já é um navegador padrão. Aí eu poderia utilizar o Firefox, eu poderia utilizar o Chrome? Poderia, mas se ele não encontrar o nome desse processo, você não vai conseguir executar o navegador. Então ele vai te dar uma mensagem de erro. No caso do Edge, ele é o navegador padrão do Windows, ele já vem com o Windows, então você pode chamar o Edge sem perigo, né, de dar um erro na sua aplicação. Então vamos lá. Como é que eu faço para executar um processo? Eu tenho que carregar o Edge na memória. Então, na minha classe de System, Diagnostics, Process, eu quero inicializar um processo. Eu vou dar o start num processo. Qual o processo? Processo chamado Microsoft Edge. Então, esse é o processo que eu quero inicializar. Mas eu não quero apenas inicializar o Edge. Eu quero passar um parâmetro. Eu quero que ele abra uma página específica. Né? Qual que é a página que ele vai abrir? https www.bing.com. E aí, bing.com. Mas não é só abrir a página Bing, né? Ele tem que fazer a busca. Então, como é que eu faço uma busca automática? Abrir um Edge e já fazer uma busca automática. Coloco aqui /search, símbolo de interrogação.
que igual. E isso vai permitir com que eu acione a busca automática do Bing. Ok? E aí eu vou simplesmente colocar aqui a minha variável texto já concatenada. Então, já substituí os espaços em branco do meu termo de pesquisa e estou informando isso para o Bing. Feito isso, ele vai, né, abrir o meu Edge, mas eu preciso ter um termo de busca. Eu não posso abrir o Edge aqui, no caso, com pesquisar nada, pesquisar o vazio, simplesmente abrir o Edge. Até pode, mas no nosso caso, na nossa programação do bloco de notas, eu quero que ele tenha um texto selecionado para poder abrir o Edge. Então, se ele não tiver um texto selecionado, eu vou pedir, vou exibir uma mensagem. Message box do show. É necessário selecionar um termo para pesquisar. Qual é a ação que desencadeou isso, né? Então, buscar com o Bing. Vou quebrar a linha aqui apenas para efeito visual, né? E eu vou ter aqui os meus botões, então aqui eu vou colocar um botão de OK só. Message box buttons.ok. E o ícone. Isso aqui é uma mensagem informativa. Então, information é o ícone que vai aparecer no message box, caso o usuário não selecione termo nenhum. Bom, antes da gente testar a nossa aplicação, né? Eu vou fazer toda a programação, depois a gente testa tudo de uma vez. Assim a gente não fica indo e voltando. Agora, a gente vai fazer essa opção aqui. Eu vou pular essa localizar próximas, porque a gente vai precisar de uma telinha especial, né, para inserir o termo de pesquisa. A gente vai fazer isso num próximo vídeo. Aí é um vídeo exclusivo para a gente pesquisar termos dentro do texto que tiver no nosso Rich Text Box. Então eu vou usar aqui o item de menu selecionar tudo. Opa, selecionar tudo. Propriedades, vamos lá no evento. Vocês já estão acostumados a fazer isso. E existe um comando, select all, que ele vai selecionar todo o conteúdo do meu Rich Text Box. Essa foi fácil, hein? Essa foi moleza. Select all, e ele vai selecionar tudo para mim no text box. Vamos fazer o hora e data? Eu quero que ele insira a hora e a data atual dentro do conteúdo do meu Rich Text Box. Então, vamos lá. Propriedades. Aciona o evento. Cria o evento, na verdade. E o meu Rich Text Box conteúdo. Ponto. Selected RTF. Vai receber. Aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar uma linha antes. Então, system.environment.newline. Então ele vai quebrar uma linha. Ele não vai colocar isso aonde eu estou no meu texto. Ele vai sempre colocar numa linha nova, numa linha abaixo, né, do meu texto. Então ele vai colocar uma linha abaixo do texto que tiver ali selecionado, ou da posição do meu cursor, digamos assim. E aí eu vou inserir a data atual. Now. E ele vai pegar data e hora atuais do meu sistema. O que mais a gente tem de menu aqui? Então a gente fez esse menu, eu vou deixar essa parte de localização para um outro vídeo. Quebra automática de linha. Isso aqui é bem interessante também da gente fazer. Porque se eu estiver escrevendo tudo numa linha, ele vai quebrar o meu texto automaticamente? Ou ele simplesmente vai esconder o texto que não cabe na minha tela e eu tenho que aumentar, por exemplo, né, o tamanho do meu bloco de notas para poder visualizar isso. Então vamos lá. Quebra automática de linha. Cria o evento do clique. E aí eu tenho que verificar, na verdade, qual que é o estado, né? Qual que é o estado que eu tenho dessa variável que controla a quebra de linha. Eu vou utilizar o próprio item de menu, o próprio estado do item de menu para controlar essa variável. Então, se menu item do quebra automática de linha
Opa, aqui é igual, igual. Olha só que interessante. Esse item de menu ele pode ter 3 estados. Ele pode ter o checked, o unchecked ou o undefined. Então, olha só, quais são os 3 status, né? Indeterminate. Então, ele tem o checked, o indeterminate e o unchecked. Eu posso ter isso em 3 estados diferentes. Então, não adianta eu simplesmente usar aqui o boolean, true ou false, porque eu tenho 3 estados diferentes para esse item de menu. Então, aqui eu quero saber, se ele estiver checado, se ele tiver com aquele Vzinho de que está selecionado, né? Então, eu vou trocar o estado do menu. Quebra automática de linha menu item, ponto, check state, recebe o uncheck. E vou dizer que o meu read text box, que a quebra de linha, o meu word wrap do meu read text box, recebe false. Ou seja, ele não vai mais quebrar a linha. Ele vai escrever tudo numa linha só. Ele vai quebrar a linha apenas onde existem quebra de linhas. Então, existe um caractere invisível, que é o LF, né? O line feed. Onde houver esse caractere invisível, line feed, onde houver esse caractere invisível de quebra de linha, ele vai quebrar a linha. Caso contrário, ele vai escrever tudo numa linha só. E vai esconder, quando não couber mais na tela, ele vai esconder o texto para que isso não apareça. Ok, então eu preciso checar. Na verdade, eu tenho 2 opções, né? Eu quero quebrar linha ou não quebrar linha. Então, a opção contrária, a gente simplesmente vai inverter esse estado aqui. Aqui eu vou colocar o checked. E aqui eu vou colocar o true. Ok. É isso aí. Então agora a gente vai testar a nossa aplicação. Vamos dar play. E temos aqui o nosso bloco de notas. Eu vou testar apenas as funcionalidades que nós fizemos nesse vídeo. Ok? Então, digitar alguma coisa, desfazer, perfeito, o Ctrl Z está funcionando. Vou digitar alguma coisa e vou utilizar o menu. Maravilha, perfeito. Vou digitar alguma coisa, vou recortar e vou colar. Opa, não está funcionando. Algo de errado não está certo. Vamos voltar no nosso código. No método colar. Ok. Aqui tem que ser texto mesmo. Ele tem que identificar que é um texto que existe na área de memória. Então, corrija aí se você estiver fazendo junto comigo. O data format aqui tem que ser texto mesmo. Ok. Vamos tentar de novo. Traz o nosso bloco de notas. Recortar. Colar. Perfeito. Então, eu vou digitar agora e vou copiar e colar. Maravilha, tudo funcionando. Vou excluir. Então, vou pegar esse pedacinho do meio aqui, ó. Vou excluir. Perfeito. Vamos pesquisar no Bing. Programação em C#. Vou selecionar. Aliás, eu não vou selecionar nada. E ele vai me dar uma mensagem de texto dizendo que é necessário selecionar um termo de pesquisa. Então, nós vamos selecionar programação em C#. Vamos pedir para pesquisar com o Bing. E ele abriu aqui o Edge com a nossa pesquisa. Então, ele já enviou para a URL o nosso termo de pesquisa, né? E já fez a pesquisa utilizando o Bing. Você poderia aqui utilizar o Google, não tem problema nenhum, ok? O importante é você ter certeza de que existe aquele navegador web. Eu não quero usar o Edge, eu quero usar um outro navegador. Não tem problema, você pode usar qualquer navegador, desde que você tenha certeza que esse navegador exista no computador. Vamos selecionar tudo. Perfeito. E vamos inserir hora e data. E tomamos um erro. Ok. Aqui a gente vai trocar por selected text.
Então, na hora de inserir hora e data, na verdade, a gente não tem um RTF, né? A gente vai inserir isso como texto puro. Então, em vez de select RTF, select text, bugs do sistema. Então, tenho aqui um texto, vou inserir hora e data, perfeito, está funcionando. Esse vídeo está muito longo, vou ficando por aqui. Gostou? Compartilhe com os amigos. Ficou com dúvida? Tem algum comentário? Escreva nos comentários a sua dúvida, escreva no comentário o seu ponto de vista. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!